Quando você imagina recomeçar, não apenas a ideia de recomeçar, mas o momento real, aquela primeira conversa em que você precisa explicar para alguém o que aconteceu. Em que parte do corpo isso pesa? Porque para a maioria das pessoas, isso não fica no peito nem na garganta, onde a decepção costuma apertar. Desce mais fundo, fica em algum lugar no estômago, um peso específico, que não é só tristeza e também não é só medo, é vergonha. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A vergonha específica, silenciosa e muito particular de ter que recomeçar. Porque essa é uma das experiências mais mal compreendidas que uma pessoa pode carregar. E também uma das mais decisivas. Se nós não damos o nome certo para essa dor, não conseguimos lidar com ela da forma certa. E quando não lidamos com ela, ela continua operando por baixo de cada nova tentativa, moldando em silêncio o que você ainda se permite arriscar e o que você já decidiu evitar. A vergonha de recomeçar não é exatamente a vergonha de ter feito algo errado. Esse tipo de vergonha, por mais difícil que seja, tem um caminho. Você pode se sentar com ela, reconhecer o que aconteceu, confessar, pedir perdão, reparar o que precisa ser reparado e fazer o que precisa ser feito. Existe um processo, mas a vergonha de recomeçar é diferente. É a vergonha de estar visível em uma posição que você não escolheu. É ser visto por pessoas que acompanharam você construir algo que não deu certo e agora veem você começando de novo. É a exposição daquele espaço doloroso entre onde você achou que estaria agora e onde você realmente está. E essa exposição vem acompanhada de uma narração interna muito específica. Eles sabem. Eles estão vendo a distância entre o que eu prometi e o que eu consegui entregar. Essa voz interna é muito alta. E aqui está o que torna tudo isso tão prejudicial. A maioria das pessoas sobre quem essa voz fala, aquelas que você imagina observando, calculando, tirando conclusões, não está fazendo o que a sua vergonha diz que elas estão fazendo. Elas estão ocupadas com a própria vida, com os próprios atrasos, com as próprias lacunas, com a própria distância entre onde imaginaram que estariam e onde realmente estão. A plateia que a vergonha constrói é, em grande parte, imaginária. Mas ela não parece imaginária, parece uma sala cheia de pessoas olhando para você com atenção demais. E tentar parecer bem dentro dessa sala imaginária custa caro, custa uma energia real. A mesma energia que deveria estar indo para o novo começo. Na prática, esse custo aparece de formas muito concretas. E eu quero ser específico, porque é exatamente aqui que o estrago se manifesta sem que as pessoas percebam que a raiz é vergonha. Quando você carrega a vergonha de recomeçar, começa a investir menos do que deveria na nova tentativa. Não apenas financeiramente, embora às vezes isso também aconteça, mas principalmente em compromisso. Você segura alguma coisa. Não se entrega como se entregou da primeira vez, porque se entregar por completo significa ficar exposto por completo. E ficar exposto por completo significa que, se essa nova tentativa também não funcionar, a distância ficará visível de novo. Então, você se protege, você suaviza, cria uma saída antes mesmo de a situação realmente pedir uma saída. Fala sobre o novo começo com palavras menores do que ele merece. Reduz a nova visão um pouco abaixo do que ela realmente exige. Não por sabedoria, por autoproteção. E quase nada disso é consciente. Tudo acontece abaixo do nível das decisões deliberadas. A vergonha está fazendo o trabalho. Você apenas toma decisões menores e chama isso de prudência. Certo. Fique comigo por um instante, porque esta é a parte que quase ninguém nomeia com clareza suficiente. A vergonha de recomeçar não apenas faz você se sentir mal.
Ela reduz diretamente a qualidade da nova tentativa, porque faz você investir nela com cautela demais. E cautela aplicada a algo que exige compromisso inteiro não é sabedoria. É o seguro emocional de alguém tentando se proteger de outra perda, em vez de construir na direção da próxima coisa. O resultado é uma segunda tentativa sabotada antes mesmo de começar. Por isso esse assunto é tão importante. Uma decisão ferida ainda parece uma decisão. Um compromisso guardado ainda soa responsável. Mas com o tempo, essas escolhas menores vão formando uma vida menor do que aquela que Deus estava convidando você a reconstruir. Existe um padrão que eu quero nomear logo no começo, porque talvez seja a versão mais perigosa dessa estação. É quando recomeçar nem parece recomeçar. A vergonha está presente, mas não se apresenta como vergonha. Ela se disfarça de algo que soa como sabedoria. Na prática, ela costuma dizer coisas assim: desta vez, eu estou sendo mais realista. Agora eu aprendi o que precisava aprender. Não vou mais me estender tanto. Não vou cometer os mesmos erros. E veja bem, essas frases podem ser sabedoria. Podem mesmo. Aprender com a experiência é valioso. O discernimento refinado por um fracasso real é um dos ativos mais importantes que os anos dos gafanhotos produzem. Mas existe uma versão dessas frases que não é sabedoria. É vergonha usando o vocabulário da sabedoria. E a forma de perceber a diferença é observar o que essas frases estão produzindo nas suas decisões reais. Ser mais realista está produzindo uma avaliação mais precisa do risco ou está produzindo uma redução constante daquilo que você se permite tentar, independentemente do risco real da oportunidade diante de você? Não cometer os mesmos erros está gerando ajustes específicos naquilo que realmente deu errado? Ou está produzindo uma postura geral de recuo, aplicada tanto a situações realmente arriscadas, quanto a situações que não exigiam esse nível de retração? Se o padrão das suas decisões está ficando constantemente menor do que as situações realmente pedem, se você percebe que está recuando antes mesmo de avaliar com honestidade se recuar faz sentido, isso não é realismo. É vergonha vestida de prudência. E essa frase importa, porque muitas pessoas não perdem a próxima estação por rebeldia. Elas a perdem por causa de um medo que aprendeu a falar uma linguagem respeitável. Parece responsável, parece maduro, parece que você está protegendo o que sobrou. Mas por baixo, muitas vezes a alma está dizendo algo muito mais simples. Eu não aguento ser visto daquele jeito de novo. E eu quero lhe oferecer uma forma completamente diferente de enxergar o que aconteceu. Alguns anos atrás, acompanhei de perto uma pessoa passando por isso. Ela havia construído um negócio, trabalho real, capital real, fé real investida. Mas o negócio não sobreviveu aos 3 primeiros anos. E a parte mais difícil, ela me contou depois, não foi a perda financeira. Foi o primeiro jantar em que ela apareceu depois que tudo fechou. Quando alguém perguntou o que ela estava fazendo agora, ela teve que dizer a versão honesta. Ela me disse que ensaiou aquela frase durante 3 dias antes do jantar. 3 dias. Para uma única frase. Ela me contou que as pessoas foram gentis, e isso quase tornou tudo mais difícil. Ninguém zombou. Ninguém levantou a sobrancelha. As pessoas continuaram comendo, sorrindo, passando os pratos, fazendo perguntas normais. Mas por dentro, ela sentia como se cada som comum daquela sala tivesse virado uma testemunha. O arrastar de uma cadeira, um copo sendo colocado sobre a mesa, alguém dizendo: "Poxa, sinto muito por isso." Coisas pequenas, coisas normais. Mas a vergonha transforma salas comuns em tribunais. O que ela não conseguia enxergar naquele jantar, e que só enxergou muito depois, era que quase tudo o que ela carregava como se fosse passivo, na verdade, era ativo.
O discernimento que ela desenvolveu ao ver aquele negócio falhar, os relacionamentos que ela construiu e que sobreviveram à queda, o conhecimento específico, caro, adquirido na prática, sobre o que não funciona naquele setor, naquele estágio de desenvolvimento. O autoconhecimento de ter passado por uma zona de desconforto que muita gente jamais atravessa. Nada disso aparecia no cálculo cruel da vergonha. A vergonha contava as perdas, mas não conseguia contar o que foi sendo formado dentro dela enquanto a perda acontecia. É disso que eu estou falando quando falo de uma forma diferente de olhar para o que ficou. Há uma palavra no profeta Joel que eu quero que você escute, não como um sentimento religioso bonito, mas como uma declaração de restituição. Deus disse: "Eu lhes restituirei os anos que os gafanhotos devoraram." A palavra hebraica usada ali é shalom. É uma palavra com peso de restituição. No contexto jurídico do Antigo Oriente Próximo, shalom apontava para a reparação, a obrigação de compensar aquilo que havia sido tomado, consumido ou danificado. Não é apenas uma palavra de consolo, é uma palavra de acerto, de resposta, de justiça. Deus não está dizendo apenas: "Eu vou ajudar você a se sentir melhor em relação aos anos que foram consumidos." Ele está declarando restituição. Os anos dos gafanhotos não ficaram fora do registro de Deus. Aquilo que foi devorado não ficou sem peso diante dele. E a resposta de Deus a esse peso é restauração com valor restituído. Agora, isso não significa que a restauração sempre chega como uma cópia daquilo que desapareceu. Às vezes, aquilo não é reconstruído no formato antigo, porque o formato antigo não conseguiria sustentar o que Deus está formando agora. Às vezes, a restituição vem como sabedoria. Às vezes, como discernimento. Às vezes, como um relacionamento que não existiria sem aquela porta fechada. Às vezes, como um espírito mais firme, um sim mais limpo, um não mais forte, uma capacidade de construir sem precisar de aplauso, como se fosse oxigênio. Isso também é restauração, não porque seja menor do que aquilo que você perdeu, mas porque é mais profundo do que aquilo que você, no começo, sabia pedir. Por isso, você precisa tomar cuidado com a palavra desperdiçado. Desperdiçado significa que nada saiu dali. Desperdiçado significa que o céu não registrou valor algum. Desperdiçado significa que a dor não produziu sabedoria, discernimento, resistência santa, força futura. Essa não é a lógica que Joel está apresentando. Pense no que isso significa para o recomeço em que você está. Os anos que pareceram perda, o esforço, a fé, os recursos, o tempo, a esperança que você investiu naquilo que não deu certo. Esses anos não simplesmente desapareceram do registro de Deus. Eles estão nesse registro. E Shalom significa que Deus sabe como restituir valor ao que parecia perdido. Não exatamente da mesma forma, porque a restauração não funciona assim, mas em valor, como juros que se acumularam naquilo que foi sendo formado, enquanto o que falhou ainda estava de pé. Você não está começando do zero. Você está começando com tudo o que aqueles anos formaram dentro de você. O discernimento refinado por uma falha específica. A resiliência desenvolvida por permanecer em algo depois que deixou de ser confortável. O caráter formado sob a pressão específica de uma coisa que não funcionou do jeito que você precisava. Essas coisas não aparecem no cálculo comum das pessoas. A vergonha não consegue vê-las, mas elas são reais. E a pessoa que recomeça com elas não é a mesma pessoa que começou da primeira vez. Recomeçar não é voltar ao início, é avançar com recursos que o primeiro começo jamais poderia ter produzido.
Agora você sabe quais ambientes drenam você, sabe quais promessas precisam de evidência antes de você construir ao redor delas, sabe que tipo de pressão faz você correr demais, que tipo de aprovação faz você exagerar, que tipo de medo faz você encolher. Esse conhecimento não é decorativo, ele muda a arquitetura da próxima decisão. Os anos dos gafanhotos refinaram o seu discernimento. Eles não desqualificaram a sua capacidade. A restauração anunciada em Shalom inclui o que foi perdido, e isso também envolve a confiança para tentar aquilo que este novo começo realmente exige de você, não apenas a versão diminuída e protegida dele. Recomece por inteiro, com tudo o que os anos difíceis construíram, sem a proteção de um compromisso menor do que a visão merece. Esse é o convite inteiro do recomeço, não uma versão menor da tentativa original. Um novo começo com mais do que o primeiro começo tinha. E o modo como Deus registra a sua história já confirma isso. Existe mais uma camada dentro dessa mudança de mentalidade, porque é justamente ela que costuma derrubar as pessoas na execução real de começar de novo. A questão do ritmo. O que costuma acontecer é o seguinte: alguém passa por uma perda significativa, um negócio, um investimento, um plano que consumiu anos reais e recursos reais. Essa pessoa faz o trabalho de aceitar o que aconteceu. Começa a acreditar que Deus ainda pode restituir valor ao que parecia perdido. Estabelece a frase da manhã. E então, aqui está a parte que a derruba. Ela espera que o novo começo avance no ritmo em que gostaria que o começo anterior tivesse avançado. Ela quer fechar a distância rapidamente. Essa urgência é completamente compreensível. Mas urgência aplicada a um novo começo que ainda está encontrando a própria forma, tende a forçar a forma antes da hora. Você empurra a nova coisa para um formato que possa se mover rápido, em vez de um formato que consiga permanecer de pé. Durável é o que essa restauração está construindo. Restauração não é reconstrução. Reconstrução seria colocar de volta exatamente o que foi consumido, no mesmo formato em que foi consumido, o mais rápido possível. Isso não é Shalom. Shalom é tornar inteiro. É devolver o valor daquilo que foi tomado em uma forma apropriada para quem você é agora, não apenas para quem você era naquela época. Isso significa que o novo começo não é a coisa antiga reconstruída mais rápido. É algo novo, moldado por tudo o que a coisa antiga construiu em você, avançando no ritmo que serve aquilo que você está realmente construindo, e não no ritmo que apenas fecha a distância entre você e a imagem de onde acha que deveria estar. Esse ritmo exige paciência. E paciência, em uma estação de recomeço, não é passividade. É a disciplina ativa de construir o que precisa ser construído sem forçar a linha do tempo. Aqui está uma pergunta prática para esse desafio específico. Faça essa pergunta quando a urgência de acelerar além do que a situação permite começar a pressionar você. Eu estou me movendo no ritmo que este começo exige ou no ritmo que tenta fechar a distância? Esses dois ritmos são diferentes. E o ritmo em que você se move determina, em grande parte, o que você acaba construindo. O ritmo que tenta fechar a distância costuma ser ansioso. Ele verifica o tempo todo se as outras pessoas já conseguem ver algum progresso. O ritmo que este começo exige é mais silencioso. Ele pergunta o que tornaria essa obra durável, mesmo se ninguém a elogiasse por um tempo. Um ritmo tenta reparar uma imagem, o outro tenta construir uma vida. Os anos dos gafanhotos foram consumidos ao longo de estações. Joel está escrevendo para pessoas que experimentaram anos consecutivos de perda, e a restauração que Deus descreve não é uma única virada dramática. É um retorno, composto, para frente, apropriado à nova estação. O seu novo começo é um retorno desse tipo. Construa no ritmo que ele exige.
Confie que Deus já está trabalhando essa restituição, mesmo nas estações em que o ritmo parece mais lento do que você gostaria. Agora, eu quero falar sobre as pessoas que estão olhando. Porque a plateia imaginária é apenas um problema. As pessoas reais na sua vida são outro. Existem pessoas na sua vida agora que amam você de verdade e, ao mesmo tempo, estão incertas sobre esse novo começo. Elas viram o anterior. Talvez tenham investido emocionalmente, financeiramente ou até em termos da própria credibilidade, quando falaram para outras pessoas sobre aquilo que você estava construindo. E agora você está pedindo que elas assistam a outro começo. Isso não é pouca coisa. A incerteza delas é real. E eu acredito que ela merece honestidade, não administração de imagem. O que eu já vi funcionar nesse tipo específico de situação não é a encenação de uma confiança que você ainda não tem. Também não é a promessa exagerada que tenta neutralizar a dúvida do outro antes que ela apareça. É a versão honesta. Algo como: eu sei o que vocês viram. Eu sei o que aquilo custou. Eu não estou pedindo que vocês se sintam certos sobre este novo começo. Estou pedindo que vejam que eu não sou a mesma pessoa que começou o anterior. Essa honestidade faz algo que a encenação não consegue fazer. Ela permite que o relacionamento verdadeiro respire. Permite que as pessoas que estão do seu lado de verdade se relacionem com você e não com a imagem que você está tentando sustentar. Existe algo no Salmo 37, não vou citar o versículo diretamente, mas há um princípio ali, de que a pessoa que anda com Deus pode tropeçar, mas não cai por completo, porque está sendo sustentada por uma mão que ela não vê, mas que realmente está ali. O tropeço é real. O sustento também é real. E as pessoas na sua vida que conseguem enxergar as duas coisas, que conseguem honrar o tropeço e reconhecer o sustento, são as pessoas que você deve manter por perto nesse novo começo. Nem todo mundo na sua vida precisa participar do novo começo no mesmo nível de envolvimento. Algumas pessoas que estiveram profundamente envolvidas na tentativa anterior talvez precisem ocupar outro lugar nesta nova fase. Não porque não sejam confiáveis ou não sejam importantes, mas porque a dinâmica do que aconteceu antes talvez peça uma configuração relacional diferente agora. Recomece com as pessoas que conseguem receber a versão honesta do que você está fazendo. Não todas, as certas. E deixe as outras observarem de uma distância apropriada enquanto você constrói. Isso importa, porque recomeçar não exige que você abra a sua vida novamente para toda opinião. Humildade não é acesso ilimitado. Sabedoria sabe a diferença entre ser honesto e se expor a vozes que só sabem medir você pelo último resultado visível. Também existem pessoas na sua vida que investiram na tentativa anterior, não apenas emocionalmente. Alguns de vocês têm pessoas que colocaram dinheiro, que falaram por você em ambientes profissionais, que disseram às próprias redes que você estava construindo algo digno de atenção. Agora essas pessoas estão sendo convidadas a testemunhar outro começo. A vergonha em torno dessa situação específica, dever a alguém um resultado que você não entregou, é diferente da vergonha geral de recomeçar. Ela é direcionada, específica, e costuma produzir uma de duas respostas. A primeira é a evasão. Você se distancia dessas pessoas durante o novo começo, porque estar perto delas lembra a distância entre o que você prometeu e o que conseguiu entregar. Você demora a responder. Fica mais vago sobre o que está construindo agora. Administra o relacionamento de longe até ter algo melhor para mostrar. Essa é a resposta mais comum. E ela custa duas coisas. Custa o relacionamento, porque a distância é sentida mesmo quando não é nomeada. E custa o acesso justamente às pessoas que, em muitos casos, estão em melhor posição para ajudar no que vem a seguir.
A segunda resposta é a compensação exagerada. Você apresenta a nova ideia a essas pessoas antes que ela esteja pronta, porque precisa que elas voltem a se sentir bem a seu respeito antes que a lacuna seja fechada. Você promete demais no novo começo, porque carregar o peso do que não foi entregue parece insuportável. Nenhuma dessas respostas serve a você. Nenhuma serve ao relacionamento. O que realmente funciona é mais difícil do que as duas opções fáceis. Volte até essas pessoas, não com uma proposta, com honestidade, algo próximo disso. Eu sei o que aconteceu com a última tentativa. Sei o que isso custou para você, em qualquer sentido que tenha custado. Eu não vim vender a próxima coisa. Eu queria fechar essa lacuna com honestidade, dizer o que aprendi e onde estou agora. Essa conversa, a conversa honesta, não a conversa administrada, faz algo que a distância e a compensação exagerada não conseguem fazer. Ela permite que o relacionamento sobreviva e, às vezes, até se aprofunde, porque a pessoa que volta com honestidade, sem uma proposta, sem fingir uma segurança que ainda não tem, está mostrando exatamente o tipo de caráter que a torna digna de permanecer por perto. Algumas pessoas vão precisar de tempo, outras talvez tenham encerrado aquele capítulo e esse é um direito delas. Mas aquelas que estavam do seu lado de verdade, que investiram porque acreditavam em você como pessoa, não apenas naquela tentativa específica, muitas vezes conseguem lidar melhor com o fracasso honesto do que com a versão administrada dele. Não deixe a vergonha fazer você desaparecer das pessoas que importam. A vergonha quer proteger você da exposição. Mas a proteção que ela oferece custa os relacionamentos que, de outra forma, poderiam fazer parte da restauração. Shalom não é um projeto solitário. Restauração envolve as pessoas que pertencem à próxima estação. E algumas delas são pessoas da estação anterior, se você der ao relacionamento a honestidade que ele merece. Agora deixe-me lhe entregar as práticas. São duas, uma para cada manhã. Uma para cada semana. A prática da manhã leva 60 segundos, antes do celular, antes de verificar qualquer coisa, antes que o dia tenha a chance de impor a lógica da vergonha como o contexto da sua manhã. Escreva esta frase uma vez. Hoje eu recomeço, e nada do que os gafanhotos devoraram será desperdiçado. Depois diga em voz alta. Essa é a prática inteira. Uma frase. Dita uma vez por manhã. Deixe-me explicar por que essas palavras específicas fazem o que fazem. Hoje. Não o ano passado. Não a história acumulada daquilo que falhou. Este dia específico. Eu recomeço. Não eu continuo me recuperando. Não eu ainda estou tentando processar. Eu recomeço. Ativo, no presente, agência no verbo. Nada do que os gafanhotos devoraram será desperdiçado. Essa é a verdade de Shalom aplicada à sua situação específica. Os anos que foram consumidos estão diante de Deus. Nada foi simplesmente apagado. Tudo foi registrado. E a restauração, para frente, não para trás, em uma forma apropriada ao que vem depois, já está em movimento. A frase não muda a situação externa no primeiro dia. O que ela faz no primeiro dia é posicionar você corretamente diante do próprio recomeço, antes que o dia tente posicionar você de outra forma. Diga isso antes que sua caixa de entrada diga quem precisa de algo. Antes que números antigos digam o que ainda está faltando. Antes que o corpo lembre do constrangimento e chame isso de profecia. A primeira voz do dia importa, porque ela se torna a moldura pela qual o restante do dia será interpretado. No 15º dia, as palavras começam a parecer um pouco mais verdadeiras do que pareciam no primeiro. Não completamente, mas um pouco. No 30º dia, algo mais silencioso acontece. A lógica da vergonha ainda está ali, mas agora ela já não fala sozinha. A verdade da restauração também foi ouvida recentemente.
No terceiro mês, você percebe que está tomando decisões um pouco menos protegidas do que tomava no começo, um pouco mais comprometidas, um pouco mais próximas daquilo que o novo começo realmente exige. É a prática fazendo aquilo para o qual foi construída. Não imediatamente, com o tempo. A prática semanal caminha junto com ela. Todo domingo, 10 minutos, 3 perguntas. Primeira: o que esta semana revelou que os anos dos gafanhotos construíram em mim? Não o que eles destruíram, o que eles produziram. O conhecimento específico e caro que você tem agora e que não tinha antes. O discernimento refinado pela pressão. A capacidade para algo que só poderia ter sido desenvolvido pelo caminho difícil. Segunda: que passo eu dei esta semana na direção do novo começo? Não quão longe eu cheguei, eu me movi, ainda que um pouco, em direção ao que estou construindo. Terceira: onde eu vi evidência de restauração esta semana, mesmo que pequena? Não a restauração completa. Evidência dela. Uma conversa que aconteceu por causa de um relacionamento que a tentativa anterior construiu. Uma decisão tomada com mais sabedoria por causa de algo aprendido no que falhou. Uma oportunidade que veio por uma porta que o fracasso abriu. Essas 3 perguntas não são uma encenação de otimismo. São uma disciplina de observação precisa. Elas treinam a sua atenção para perceber aquilo que a vergonha costuma ignorar. A atenção, quando é treinada com constância ao longo das semanas, começa a enxergar aquilo que foi treinada para enxergar. Os anos dos gafanhotos não simplesmente desapareceram. Eles estão sendo trabalhados para frente, dentro do novo começo, em uma forma apropriada ao que a próxima estação exige. Agora eu quero trazer isso para algo bem concreto que você pode fazer esta semana. Não no lugar da frase da manhã, mas junto com ela. Identifique um relacionamento que você tem administrado de longe. Uma pessoa que participou da tentativa anterior de alguma forma significativa e que você tem evitado, talvez de forma sutil, talvez até inconsciente, porque estar perto dela ativa a lógica da vergonha. Não apresente uma proposta, não prepare uma apresentação. Apenas entre em contato e pergunte se ela tem um tempo para uma conversa, não para vender o novo começo, para fechar com honestidade a lacuna deixada pelo anterior. Nessa conversa, diga a versão honesta do que aconteceu, o que custou, o que você aprendeu, onde você está agora. Não uma versão encenada, não uma versão administrada, a versão real. Depois, e esta é a parte importante, não preencha o silêncio que vier em seguida. Deixe a pessoa responder a versão real, não a versão que você vinha apresentando. Talvez você se surpreenda com o que vai receber de volta. Porque as pessoas que estavam do seu lado de verdade não estão esperando apenas confirmar que você fracassou. Elas estão esperando ver se você é alguém que volta com honestidade. E a pessoa que faz isso, que retorna com honestidade em vez de distância ou compensação exagerada, demonstra exatamente o caráter que torna o novo começo digno de investimento. Nem todos estarão prontos. Algumas pessoas precisam de tempo. Algumas encerraram o assunto e você precisa permitir que isso seja verdade. Mas aquelas que estão do seu lado de verdade conseguirão receber melhor a versão honesta do que a versão administrada. Volte, seja honesto, seja a pessoa que não desapareceu. Essa é a última peça da prática. E perceba como a ação é pequena. Uma mensagem, um pedido de conversa, uma frase honesta que você para de ensaiar e finalmente fala. O novo começo nem sempre se anuncia por meio de um grande movimento público. Às vezes, ele começa quando você se recusa a deixar a vergonha manter um relacionamento trancado atrás de uma porta fechada. Você não está tentando convencer ninguém. Não está tentando recuperar a própria imagem em uma única conversa.
Você está simplesmente se tornando o tipo de pessoa que consegue ficar de pé, na verdade, sem desaparecer. Esse tipo de pessoa consegue construir novamente. E agora, a oração. Pai, pela pessoa que está carregando agora a vergonha de recomeçar, que está reduzindo o novo começo, tentando controlar a plateia, se afastando de pessoas que importavam. Que a verdade de Shalom substitua a lógica da vergonha. Não ignorando a perda, porque a perda foi real, e os anos consumidos foram realmente consumidos, mas enxergando o que foi construído no meio daquilo que parecia ser apenas perda. O discernimento, a profundidade, a capacidade de sustentar algo mais durável do que aquilo que foi perdido. Que a frase da manhã comece o seu trabalho. Todos os dias, antes que a vergonha tenha chance de se estabelecer como contexto. Para o relacionamento que tem sido evitado, concede coragem para a conversa honesta. Não a proposta, a pessoa. Sustenta essa pessoa com firmeza para que ela pare de encolher o chamado até caber dentro da ferida. Concede discernimento para caminhar com paciência, não com pânico. Que aquilo que foi aprendido nos anos difíceis se torne útil agora. Que a sabedoria comprada pela dor se torne proteção e não prisão. Onde essa pessoa chamou a si mesma de atrasada, que ela ouça que o Senhor ainda está trabalhando. Onde ela se chamou de desqualificada, que se lembre de que tropeçar não é o mesmo que ser abandonado. Onde ela mediu esta fase apenas pelo que desapareceu, ensina a essa pessoa a reconhecer o que o Senhor formou em secreto. O Senhor é o Deus que restaura. O registro do Senhor já está aberto. Amém. Da próxima vez, nós vamos falar sobre algo que impede mais pessoas de atravessar uma estação difícil do que quase qualquer outra coisa. Não é o medo de fracassar, nem mesmo o medo de tentar de novo. É uma confusão específica entre duas coisas que por dentro parecem idênticas, mas exigem respostas completamente diferentes de você. Isso fica para a próxima.